Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar Engrena Cast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje é mais um episódio 3 vezes mais do que especial, porque o Bom Filho retorna para casa. Além de ter se tornado um amigo, ele é um doutor referência e ele vai dar uma aula sobre expansão, sobre planejamento. E eu iria ficar aqui meia hora falando do currículo dele, mas vou passar a bola para ele. Doutor Rodrigues, satisfação, meu querido. Rony, eu estou muito feliz de ser convidado mais uma vez aqui para o seu programa. E todas as vezes que eu vejo o seu programa, eu vejo o quanto ele complementa, as entrevistas são complementares. Então a gente vê diversos personagens, diversas vidas, diversas formas que tocam quem assiste. Eu que fico honrado se o meu programa é bom, porque eu tenho pessoas boas, né? E aqui a essência do Engrena está muito ligada à originalidade. E quando falo original, não tem como ser mais original do que você, né? A gente tenta fazer algumas coisas diferentes para poder chamar a atenção do público, né? Uhum. Visto que hoje o maior tema que existe é como você trazer o seu público para ser associado seu. Sim. Então a gente tenta sempre fazer um diferencial e eu não gosto de ser igual, né? Então eu tento trazer um pouco da minha essência dentro do meu cotidiano, do meu trabalho, né? Que, de certa forma, o meu trabalho ele seria algo contrário do que eu faço hoje nas redes sociais, né? Uhum. Como a gente está dentro de uma clínica, num consultório, então seria um ambiente fechado e sem aquele contraste alegre. E aí eu faço ao contrário. Então eu trago um pouco da minha simpatia, um pouco da minha essência e a gente deixa as coisas seguirem para que o paciente se sinta em casa como eu me sinto aqui no seu programa. Eu sou apaixonado por criatividade e acompanhando aí nas suas redes sociais dá pra ver a autenticidade. Que quando você sai do padrão, você mostra um outro lado. Eu percebo que o mundo hoje, doutor, tá muito engessado. Muita mesma coisa, aquele preto no branco, aquela coisa, e você traz uma proposta diferente, trazendo conteúdo, trazendo informação. Eu já quero começar assim. Se apresente melhor pra gente. Bom, eu me chamo Dr. Rodrigues Sud, né? Assim que eu me apresento nas redes sociais. Eu sou formado em ciências biomédicas, então eu sou biomédico. Nessa área eu tenho algumas especializações, sendo ela especialização em gerenciamento do envelhecimento, especialização em procedimentos estéticos e invasivos. Também tenho uma outra especialização pela faculdade lá de São Paulo, que é fisiologia, anatomia, onde eu posso me banhar dessas informações e trazer o melhor diagnóstico, prognóstico para o meu paciente, né? Uhum. Muito bom. E nós vamos destrinchar vários assuntos e um dos temas principais é a famosa vaidade. Até que ponto que isso faz bem, faz mal? Como que você detecta um paciente que está com uma vaidade acima do normal? Será que você conversa? Será que você não é? E não conversa? E para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe e envie esse episódio para aquela pessoa que quer fazer algum procedimento estético. Que além de nós falarmos sobre a transformação, nós vamos falar até sobre qual que é o limite aceitável, como que a ciência enxerga isso, como que o doutor enxerga isso. É muito importante. Como que você vê isso dentro do seu consultório, doutor? Na realidade, assim, eu sempre procuro trazer, primeiramente, no primeiro atendimento, a minha essência. Então, o paciente ele vai me conhecer e conhecer as minhas características, sabendo que eu sou um indivíduo comum, normal, e dentro das vertentes como profissional, a gente vai abrir uma conversa franca e clara. Sim. Então eu preciso entender o cotidiano dele, como que está a vida dele, o relacionamento dele, a família. Então essa conversa faz com que o meu paciente, naquele exato momento que ele esteja comigo em consulta, ele seja único. Então dentro do que ele me entregar e eu avaliar, eu vou entender as características do que ele de fato precisa, né? Ou é uma gestão de gerenciamento de envelhecimento, né? Para a gente amenizar o tempo, ou é a gente aperfeiçoar alguns traços estéticos, ou até mesmo para dizer não para ele e dizer que ele não pode fazer porque foge do padrão do conceito normal humano, né? Porque quando o indivíduo ele passa
a se enxergar de uma forma antropomórfica, ou seja, sem forma, a gente já começa a entender que ele parte do pressuposto de que ele pode ter algum distúrbio ou algum desvio ali que ele não consegue se enxergar como ele é. Muito interessante. Quando a gente fala de estética, doutor, é uma coisa muito específica, né? Você mudar a pessoa, como que ela se enxerga. Essa característica de preocupar com a estética, por que a estética dentro da medicina, várias áreas? O que te motivou a trabalhar com isso? Assim, eu quando estava recém-formado, então eu saí da faculdade com 36 habilitações, das quais eu podia galgar, investigar e saber qual eu melhor me adaptaria, entre elas a patologia, que é uma das minhas habilitações, mas eu fui em uma clínica para passar uma semana ali para saber se realmente, de fato, eu gostaria também dessa outra área. Então eu vi uma senhora com seus 67 anos de idade, né? E algumas características estéticas ali passadas. Então ela tinha perdido todo um perfil estético, né? E quando o profissional atendeu ela e entregou um resultado que ela desejaria, e eu vi aquela mulher chorando, mas chorando de fato como se fosse uma criança ao se ver no espelho, aí eu identifiquei que a estética ela não era só a estética por si só. Ela era uma estética que poderia tocar na alma do ser humano. Legal. E aí eu falei, nossa, é legal. É algo que eu quero levar para mim. Uhum. E dentro da minha área, onde eu trabalhava muito em bancada, né? Que era uma área dentro de hospital, e aí você pega material biológico, você investiga a causa do paciente, você entrega laudo para o médico para ele então saber o que ele vai lidar com essas situações. É uma das coisas que eu já não estava mais me habituando, não estava mais querendo ficar dentro de uma bancada, dentro de um laboratório, numa bancada. E quando eu vi esse perfil dessa mulher, onde ela entrou de uma forma, ela saiu de outra, e ela foi tocada, eu falei, eu acho que eu também posso tocar a alma dessas pessoas com um trabalho que eu for fazer bem executado. Então foi ali torno de 7 anos. Uau. Me desenvolvendo como pessoa, como personagem, como profissional, até chegar aos dias atuais, onde eu posso ser quem eu sou dentro da minha clínica, né? E isso foi muito importante para mim, porque eu via as pessoas de uma forma, né? E depois eu passei a enxergar as pessoas de uma outra forma. Porque quando você trabalha com a estética, você também está movimentando e também está lidando com a alma de um ser humano por trás. Uhum. Alguém que se separou recentemente, alguém que teve um trauma na infância, alguém que foi rejeitado, né? E aí você lida nisso, e quem tá fora acho que é superficial, mas quem tá dentro, profissional, e o paciente em um consultório, você escuta a história, você vê o quanto é importante o papel que você faz. E aí você se torna muito responsável para você lidar com expectativa versus a realidade que a pessoa quer que você entregue. Que muitas das vezes você não pode e você não vai conseguir entregar a realidade que a pessoa quer por duas questões. Primeiro, questões anatômicas, né? Questões fisiológicas, ou seja, excesso de produtos, e também por questões que não compete o paciente ficar daquele jeito. Então, a gente vê muito o filtro das redes sociais, a gente vê muito artistas dizendo o que faz, tentando movimentar o mercado, e eu tento ir muito contra esse padrão desse mercado, porque não é uma verdade. É uma mentira que está sendo vendida todos os dias. Então, as pessoas que estão ali sendo associadas a esse Reels no Instagram ou no TikTok e tentam levar esse conceito para dentro da minha clínica para que eu possa gerenciar esse protocolo, que muitas das vezes não é para esse paciente, então eu preciso lidar com essa expectativa e com essa realidade. Então, assim, é um trabalho moroso, mas é um trabalho de muito amor também, é um trabalho muito sensível, né? Sim. Quando você entende o paciente, a necessidade dele.
Não, e é isso que eu iria perguntar. Então quer dizer que não é simplesmente chegar lá no seu consultório, mostrar uma foto, doutor, eu quero ficar igual a isso daqui. Isso deve acontecer muito, né? A pessoa chega, eu quero essa boca, eu quero esse rosto. E aí na sua anamnese, no seu diagnóstico, você percebe que não tem como. E como que é pra você falar isso pra pessoa? Ó, essa foto aqui não dá pra fazer em você. Como que você lida com isso? O paciente ele vai chegar e dentro dessa conversa a gente vai entender o que que o paciente traz com ele. Ele traz com ele uma superficialidade ou traz com ele uma identidade? Então, se ele traz com ele uma identidade que é dele e a gente não pode fazer isso, fica muito mais fácil falar, ó, não é possível, essa característica ela não se associa com você, você tem um padrão morfológico bem diferente do que você está me trazendo, e a gente pode fazer isso aqui. Então, dentro da tecnologia que a gente tem ali, a gente apresenta algo que fique muito parecido com o que eu quero para ele, e eu faço ele compreender que ele é um indivíduo único e próprio, né? Com as suas características individuais. E eu acredito que 90% das conversas dentro da minha clínica, no meu consultório, a gente chega nesse resultado de acordo e todo mundo e o pessoal muito feliz, né? Então, você entra no Google ali, vai pesquisar meu nome ou no Reclame Aqui, a gente encontra nulo. Por quê? Porque eu tenho essa conversa com o paciente. Então eu entrego 1 hora do meu dia ali nesse bate-papo e muitas das vezes as pessoas saem da minha consulta até mesmo sem fazer procedimento. Porque ano passado, por exemplo, teve o boom, né, do preenchimento de glúteo. Aquela coisa assim, todo mundo querendo fazer. E 50% das pessoas que eu avaliava, eu fazia o preenchimento de glúteo. E outras 50% eu indicava para um personal trainer. Olha só. Legal. Mas diferente, né? Por quê? Porque a pessoa não tinha condições fisiológicas ali, nem mesmo para poder... A gente via uma flacidez muscular, uma flacidez tissular. A gente via que, por exemplo, poxa, para o paciente seria mais interessante ele cuidar da saúde dele. Olha só, né? A gente vê essa questão financeira em jogo, mas mesmo assim eu vi essa necessidade de falar a verdade para ele. Falar, olha, em todo caso seria melhor você fazer uma atividade física para depois então a gente tentar tratar e corrigir algumas irregularidades no seu glúteo. E algumas pessoas ficavam chateadas porque eu não ia prestar o meu serviço. Mas era melhor eu lidar com essa verdade, entregar essa verdade, do que depois a pessoa entrar em contato e falar, eu não vi diferença. Porque alguns preenchimentos intradérmicos, principalmente na região do glúteo, envolve muitos mililitros, né? Ou seja, muitos ml para chegar numa condição estética associável que o paciente às vezes não vai ter esse recurso. Então é preferível dizer para ele entrar num outro recurso de uma atividade física, de um personal, do que ele gastar alguma coisa que não vai ficar esteticamente bonito e nem apresentável e ele ficar chateado comigo. Sim. Então, a maioria das vezes isso sempre aconteceu. Quem dera se todos os profissionais tivessem essa ética, né, de não pensar somente no dinheiro, porque eu percebo que tem muitos que não tá nem importando o preço. A pessoa quebra e vai lá e faz o procedimento, né? Mas o que acontece? É porque quando eu vou olhar para um paciente, eu vejo a minha mãe, eu vejo a minha irmã, né? Eu vejo alguém que pode ser muito próximo a mim. Então, eu penso 2 vezes antes do que eu poderia fazer e não fazer. Porque hoje, quando você tem essa condição de pensamento, você vê o quanto é impactante você como um profissional, e quando você tem um nome galgado ali, doutor, e você diz para o paciente investir e ele não vai encontrar o resultado, ou ele vai encontrar o resultado, mas é superficial, e ele vai ficar extremamente chateado, né? Porque envolve valores financeiros e valores que poderiam ser utilizados para outro recurso. Sim. Então eu acho muito mais prudente, inteligente a gente entregar uma verdade, mesmo sabendo que às vezes a gente precisa fechar o dia ali com um valor considerável na nossa empresa, do que a gente perder esse paciente para sempre e ele sair falando mal e falar mal para 10 e de 10 falar para 100 e você ficar apagado no mercado, né? Sim. Porque
Hoje eu vou muito da linha ao contrário de outros profissionais que trabalham com sombra e luz. Então, por exemplo, a gente está nesse cenário rodeado de sombra, mas se eu apagar essa luz, essa daqui, e clarear embaixo, eu envelheço o meu rosto e você envelhece o seu rosto por características de luz que muitos profissionais fazem hoje, né, para mostrar resultados de antes e depois faciais, que não são resultados reais. Sim. E aí o paciente ele vai nesse lugar e ele se sente insatisfeito por uma coisa que não é verdade, né? Uhum. Então, é nessa linha de raciocínio que eu gosto de trabalhar. Mas assim, foi muito difícil chegar nesse padrão, porque acertar demora bastante, né? Demora muito você acertar como você quer trabalhar hoje. E o legal é que percorreu o caminho, né? Isso faz uma diferença muito grande. E agora, doutor, acompanhando suas redes sociais, acompanhando o seu crescimento, acompanhando a expansão, está com um novo consultório, de repente aconteceu um acidente. O que aconteceu, doutor? No dia 27 de agosto, eu tinha recém comprado uma moto, acho que não tinha nem 10 dias. Uhum. E aí eu saí da clínica, desci, assim, não deu nem 1 quilômetro, então foi questão assim de 400 metros. Uhum. E tava seguindo na contorno e o sinal tava fechado, então eu desacelerei e o sinal abriu, então eu acelerei para seguir reto. Nessa que eu fui reto, um motoqueiro dessas empresas de entrega de alimento virou com tudo na direita, não tinha visto que eu tava indo reto. E aí ele bateu. E aí eu voei, né? Tanto que eu saí até no jornal local, no horário de almoço. Eu voei e fui parar do outro lado, na Amazonas, com a perna esquerda quebrada, com o fêmur quebrado no meio, né? E aí eu fiquei ali durante quase 2 horas, né? E aí eu pensei muita coisa, né? Eu pensei muito, porque eu não morri, né? Graças a Deus. E depois de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Porque, assim, depois da cirurgia, eu precisei ainda do auxílio do governo, né? E eu só fui receber agora em fevereiro. Olha desse ano. Então eu me acidentei em agosto, em fevereiro eu fui receber a parcela. E aí a gente vê o quanto o Estado é moroso em algumas coisas, né? Uhum. Quando eu fiquei caído no chão, que foram 2 horas, né? Eu tava na contorno com o Amazonas. A polícia militar demorou pra chegar, o bombeiro, o corpo de bombeiro, todo mundo demorou pra chegar. Uhum. Eu tava em um cruzamento onde pulsava em Belo Horizonte e aí eu tive essa, sabe? Aí eu me vi que eu tava sozinho, era eu e Deus, né? A minha esposa chegou depois, né? E aí depois eu fui levado, aí eu passei por uma cirurgia onde eu perdi uma quantidade significativa de sangue. E hoje eu tenho uma haste intramedular dentro do meu fêmur, né? Que estabiliza o meu osso. Uhum. E foram dias muito difíceis, né? Mas dentro desses dias difíceis, graças a Deus, Deus trouxe um movimento muito bom pra mim, né? Então eu trabalhei, então eu agendava, fazia o procedimento e ia pra casa. Aí tinha dias que eu ia com a coxa desse tamanho assim, né? E me apoiando só na direita, porque a esquerda estava totalmente quebrada. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu quero mudar. Já que eu tô todo fudido, né? Uhum. Desculpa a palavra. Uhum. Então vamos mudar, vamos expandir, né? Então eu tava com uma menina fazendo estágio comigo, uma outra que tava querendo fazer mentoria. Aí eu falei, então vamos mudar. E aí quando eu mudei, quando eu mudei, as coisas mudaram junto comigo, a minha perspectiva, a minha forma de pensar. Então, começou a vir muita gente querendo mentoria, novos pacientes, e foi aí que eu acabei mudando o meu perfil ali. Uhum. Entendi. E como que tá o processo da recuperação? Já tá fazendo físio? Eu já faço físio desde dos primeiros 5 dias. Uhum. Hoje, agora, eu já não faço mais fisioterapia, então eu faço força na academia mesmo. E aos poucos estou andando, né? Antes eu tava de andador, hoje eu tô de bengala. Uhum.
E assim a gente vai seguindo e vai seguindo. Enquanto tiver vida e pulsando, eu vou estar fazendo o que eu sei fazer de melhor, né? Que é entregar resultado. Imagina o susto. Mas melhoras, que bom que tá bem, que bom que o susto passou. Agora é recuperar e continuar, né? Uhum. Doutor, o Brasil é um país que, se não é o primeiro, está entre pelo menos os top 3 em procedimentos estéticos. Mas quando a gente fala de estética, a gente fala também do profissional. Entre profissional preparado, profissional que não está preparado. Como que você enxerga hoje o despreparo de um profissional hoje? Assim, hoje, por exemplo, eu tenho a minha clínica e a gente trabalha com 100% de forma injetável, né? Então eu acredito muito na linha de raciocínio, onde eu pego um farmaco estudado, e aí eu faço a intramuscular, a intradérmica ou as aplicações. Uhum. Então alguma das máquinas que eu não acredito, eu não trabalho com elas. E para eu fazer essa mentoria, demorou mais ou menos 6 anos para mim estar nessa área. Uau. Então, quando veio aquele boom daquele... É um laser que você coloca debaixo da camada, que promete perder tecido adiposo. Então, eu via muitas pessoas fazendo o curso com endolaser, né? Com esse endolaser. Então, a pessoa, ela fazia o curso... Aí, uma semana depois, ela estava vendendo o curso que ela aprendeu. E eu vi muito colega de área fazendo isso. Fazendo um curso com um profissional, indo lá e vendendo o curso do que ela aprendeu recentemente. Então, assim, 6 anos que eu tô nessa área, tem toda uma semiologia, ou seja, eu tenho horas práticas com pacientes de todo tipo praticamente. Né? Então eu não consigo acreditar que pessoas que estão recém-formadas, né, estão recém no mercado, já fazendo a prática de mentoria. O que essa pessoa vai aprender? Não tem um caminho traçado? Porque assim, o caminho que eu galguei um caminho. Então eu tive uma clínica em Brumadinho, eu tive uma clínica no centro de Belo Horizonte. Eu quebrei uma clínica, depois eu tive que abrir outra, né? Teve um momento da minha vida que eu precisei ir para São Paulo, então eu trabalhava aqui e eu trabalhava em São Paulo. Teve um momento da minha vida que eu trabalhava aqui em Belo Horizonte, depois em São Paulo e depois em Santa Catarina. Então, em Santa Catarina eu ia a cada 6 meses, em São Paulo ia a cada 15 dias. Então, olha o tamanho da carga horária que eu tive, né? Então, quando eu vejo o profissional que ele procura entregar uma mentoria, aí eu penso de que forma que esse profissional vai entregar essa mentoria e como? Para quem? Né? Entendi. É aí que fica aberto. A gente viu esse caso da Natália Beauty, né? Sim. Que é uma mentoria aí, custa mais de 20 mil reais, e aí você vê no Reclame Aqui, não tem ninguém falando bem dela, porque é uma pessoa que vende uma mentoria, mas não tá ali. Então a minha mentoria, eu preciso estar 100% ali naquela mentoria. Por quê? Primeiro, o profissional pagou para aprender, e eu também vou estar envolvendo o paciente nessa condição com alguém que está aprendendo agora. Sim. Então isso é muito importante para as duas partes, para quem precisa aprender e para quem está se submetendo a um aluno, né? Sim. Para então a gente entrar na prática ali da intradermoterapia ou dos injetáveis. Então essa mentoria é uma mentoria muito séria, é uma mentoria que as partes elas se combinam, se trabalham juntas para que possa chegar a um resultado juntas. Tanto para quem pagou pela mentoria, né? Tanto para quem também está sendo paciente modelo e para mim que precisa experienciar um mercado que já está pronto para entregar para o meu mentoriado, né? Então essa mentoria ela é 100% focada no resultado de quem está me chamando para ser o mentor, entendeu? Entendi. Agora conta pra gente, doutor. Chega muito caso lá na clínica para você corrigir procedimento estético? Chega bastante. Eu fico imaginando, porque foi feito um investimento, houve uma expectativa e de repente a pessoa chega lá e você tem que refazer, dar uma outra visão. Como que você lida com isso lá na sua clínica? Quando o paciente chega lá e a gente observa a característica do paciente, o erro,
a gente já identifica que o paciente, ele não consegue, ele tem uma distorção já de imagem, né? Só que foi tão adulterada que ele se deu conta que adulterou ainda mais, né? Então aí a gente fala pro paciente, olha, eu vou precisar remover tudo, você voltar ao estágio como você é, para então assim a gente fazer um procedimento que esteja dentro das condições de uma pessoa normal, mas com a sua melhor versão. Então eu pego paciente com PMMA, inclusive o PMMA foi proibido. Você lembra da nossa última conversa que nós tivemos falando desse polimetilmetacrilato, material extremamente perigoso, volátil, né? Ele foi proibido hoje, né? Então o Conselho Federal de Medicina proibiu, já tem mais ou menos, acho que uns 10 dias, então não é mais legal você fazer qualquer procedimento com PMMA, e é uma coisa que eu já falava há muito tempo, mas precisou muita gente morrer, muita gente ficar deformada, sim, porque o profissional colocou o dinheiro em primeiro lugar, né? Então, um médico chega para mim e fala, o PMMA o PMMA é seguro, é mentira, porque o PMMA ele foi desenvolvido na década de 90 para pacientes supressores, né, para pacientes que trazem a condição da doença de HIV, que já não tem imunidade, que é um paciente que não tem imunidade, então ele não tem células de defesa para atacarem o plástico, então ali não vai existir deformidade, porque na década de 90 entendia-se que o paciente aidético, ele teria um prazo muito menor de vida do que dos demais. Então eram poucos estudos relacionados a esse material. Então quem estava utilizando para esse viés, para deixar esteticamente o paciente, né? Mas foi trazendo nos dias atuais. E também, essa doença, hoje o paciente aidético, ele consegue viver melhor, né? Só que o PMMA, ele é um material que ele é extremamente perigoso, porque você fica em constante inflamação no seu organismo, porque ele não é um material biológico. Né? Entendi. E dentro desse raciocínio, eu vou pedir à produção, já para deixar preparado, que nós vamos falar sobre uns antes e depois, você dar uma aula pra gente debater. Produção, vamos lá. Vamos ver esse primeiro... Perfeito. Olha só. Essa moça, ela chegou para fazer uma toxina botulínica, né? Um botox preventivo. E aí eu falei, o que você acha da gente entrar com um preenchedor de ácido hialurônico na região da sua pré-maxila e das olheiras? Eu falei, será que vai ficar bom? Será que não? Eu falei, dá uma chance para você. E aí a gente vê um paciente antes, né? Sim. E a gente vê um paciente depois. E a gente não fez o bigode chinês. Não foi feito o bigode. A gente foi feito somente a pré-maxila, que é essa região um pouco mais abaixo das olheiras. E depois a gente acabou fazendo as olheiras por completo. Então a gente vê um padrão melhorado, né? No depois. E eu falei para a paciente para ela começar a usar protetor solar, porque ela não usava protetor solar. Protetor solar, hidratante, um skincare ali. Então a gente já vê o melhoramento do tecido, né? O quanto trouxe uma jovialidade pro paciente. Vamos pro próximo aí. Vamos pro próximo. Esse cara... Nossa, é o mesmo? Esse cara aí é um cara fantástico, gente boa. Que diferença. Então, eu posso até falar porque a gente tem um contrato, né? Então o nome dele é Pedro. O Pedro chegou na clínica totalmente triste, né? Esteticamente, saiu de um relacionamento, rejeitado. E aí a gente sentou em uma conversa e falei, olha, você precisa cuidar de você. Porque não tem ninguém para cuidar de você. Então você precisa se amar. Dentro do que você quer se amar, o que você precisa encontrar? A sua melhor versão. Então qual que vai ser a sua melhor versão? Prática de atividade física, né? Fazer um hobby, fazer um preenchimento ali, porque até então, o Pedro hoje, ele deve ter mais ou menos ali uns 30, 35 ml no rosto, né? Configuramente, parece que é muito, mas esteticamente ficou algo aceitável, né?
E aí o Pedro, hoje ele faz atividade física, ele malha, ele tem o hobby dele. Então, para você ver o quanto que a gente toca no paciente, numa Sim. conversa. Às vezes não é só o procedimento. Tem coisas que é de fora pra dentro e coisas que é de dentro pra fora. Exatamente. Tem Muito um outro legal. aí. Essa menina. Então a gente vê um nariz para baixo, a gente vê pouco queixo, um perfil mais tímido. Uhum. Então a ideia era fazer o quê? Era projetar o queixo para frente, né? E subir a pontinha do nariz. E trazer um pouco mais de lábios. Tudo com naturalidade, para não descaracterizar a identidade do perfil do paciente. Então a gente tem aquela paciente deitada, o pós, a gente tem uma paciente bem antes. Olha só o quanto mudou bastante. Né? Muita diferença. E o legal é que eu percebo que... Acho que tem só mais uma. Vamos ver. Essa paciente. Então essa paciente, o que a gente precisou trazer? Traços com um volume mais considerável na região da maçã, né? Diminuindo o nasojugal, que é o bigode chinês, e trazer lábios mais acentuados, mais carnudos. Dentro desse estudo, a gente consegue trazer lábios mais carnudos, entendendo a estrutura anatômica dos lábios, né? Vendo se existe composição e tecido para a gente trazer lábios mais carnudos. Depois de feito isso, aí a gente consegue trazer um resultado de excelência, que é esse que você está vendo, esse antes e esse depois, que ficou ótimo. Muito bom. E olhando esses antes e depois, doutor, é importante a gente falar sobre a vaidade exagerada. A vaidade exagerada, eu gosto muito de filosofia, né? Então, a gente entra naquela história sobre Narciso, né? As pessoas entendem Narciso como narcisismo, como você manipular alguém. Só que o narcisismo de Narciso, no conceito da filosofia, é nada mais que uma pessoa que ela se acha tão desproporcional, né, ao mundo, que ela passa a enxergar só ela. Aonde? No próprio espelho, né? Ou seja, no próprio rio, como Narciso também fez. Então Narciso deixou de olhar ao redor, né, a normalidade de todas as coisas, e se viu só no espelho, que no antagonismo dessa história seria ele vendo somente os seus defeitos, ao ponto que ele é mergulhado nos seus defeitos. Uau! Então a vaidade, ela precisa existir, mas ela precisa ter um ponto para parar. Porque, como tudo na vida, nós temos dois polos, né? Polo positivo e o polo negativo. Uhum. E a gente precisa andar no caminho do meio, né? Eu gosto muito de entender o caminho do meio. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como as flores do campo. E, quando ele chegou numa determinada idade, ele olhou tudo e, cansado, ele disse uma coisa: tudo é vaidade. Então, a vaidade dos dias atuais é o que tem manipulado muito as massas, né? Uhum. Então a pessoa, às vezes, ela não precisa de um celular de última geração, mas ele vai lá e acaba tendo. Uhum. Ele quer ter ele olha para um carro de última geração e, às vezes, a felicidade não está se baseando naquilo em ter, né? Então as pessoas, elas associam muito ter, e o ser humano, ele tem uma fome muito grande. Eu vi isso, uma história de um indígena uma vez, que eu quero até que fique nesse podcast. O homem chegou para os animais, muito triste, dizendo que sentia um vazio. E aí chegou o macaco perto dele e falou: não, eu vou te dar a minha habilidade. Aí o macaco deu a habilidade para o homem. O homem, ainda muito triste, ele falou: ainda me sinto muito triste. Então chegou a coruja e trouxe sabedoria. Ele, ainda muito triste, chegou ali o urso
ele entregou a força. Então, conforme o homem ia se sentindo triste, cada animal, né, ia trazendo uma força, até o momento que os animais acabaram e ele ainda assim se sentia triste. Até que a cobra chegou, né, no sapo e falou: nós não vamos entregar nada para ele, porque o homem vai ter sempre essa mesma fome. Muito bom. Então a vaidade é isso. Até que ponto ela é boa e até que ponto ela é ruim, né? Sensacional. Adorei essa analogia. Obrigado por dar esse momento de reflexão. Eu gostaria que você desse uma pincelada com mais detalhes, que eu achei muito interessante, a sua mentoria. Porque pegando uma linha do tempo, houve expansão, houve crescimento, espaço novo. Está dando aula, né, doutor? Tô dando aula, sim, tô. Hoje nós somos compostos lá na clínica por 8 membros, né? Então 6 desses membros já fazem praticamente quase que tudo dentro da estética avançada. 2 estão em desenvolvimento, né? Então a metodologia é muito básica e muito simples, porque o indivíduo ele precisa entender o primeiro contexto. Ele vai estar ali nulo, ele vai ouvir, ele vai procurar entender o que ele vai fazer, e depois que ele ouviu e entendeu, aí ele já vai começar a ter a performance dentro com os pacientes modelos, né? Então, legal. Na mentoria, eu vou gerenciar os pacientes modelos, né? Cada um com a sua estrutura, a sua configuração e natureza individual, para que ele possa se aperfeiçoar em cada indivíduo. Então tem um indivíduo que é mais baixo, tem um indivíduo que tem mais corpo, tem um indivíduo que é magro. E dentro dessa capacidade que ele vai se aperfeiçoando, ele vai passando de nível. Então, tipo assim, eu quero fazer lábio, mas você já sabe fazer secagem de vasinhos? Mas é tão superficial, mas você tem destreza na mão para você pegar um farmaco e você ir disponibilizando nos vasinhos que são capilaridades bem finas, onde você precisa depositar o farmaco na medida certa, sem excesso. E depois que eu vejo que ele já está capacitado para isso, ele pula para o próximo módulo. Então, eu até falo, as agulhas são os indicativos da sua evolução. Então, nós temos agulhas onde nós entramos com 15 graus, 30 graus, 45 graus, 90 graus e vai descendo, né, para a mesoterapia, para o tecido tegumentar, depois para o músculo. E depois a gente faz ajustes periostéticos que vão batendo no osso, né? E aí o indivíduo ele já entendeu a composição da onde ele chega à medida que a estrutura, à medida que a agulha vai mudando de estrutura onde vai entrando. Então ele precisa dominar uma coisa para depois dominar outra. Porque a minha mentoria precisa ser assim. O mentoriado ele precisa passar pelo crivo de fazer coisas tão básicas, né? Supérfluas, para depois ele fazer coisas tão complexas que é lidar com o rosto de alguém. Né? Sim. Então, nessa performance que a gente consegue fazer com que o mentoriado ele se aperfeiçoe nessas condições, tá? Muito legal. Doutor, escutando aqui a sua história, a mentoria, é importante falar também, aqui no Engrena nós temos essa essência. Empreender no Brasil não é fácil. E você mesmo mencionou que teve clínica que fechou, recomeçou, começa do zero, troca de espaço. E eu gosto de, bem na essência, porque eu acredito que o que está na raiz, você quer conhecer a árvore? Você tem que conhecer a raiz. Não, com certeza. Qual habilidade que você teve que desenvolver tendo clínica que você não tinha antes de ter? Antes de ter? Olha, uma das minhas habilidades é usar batom. Usar batom e peruca loura. Batom e peruca loura. Inclusive tá lá no Instagram, viu? Tá lá no Instagram. Muito bom. Olha, eu tive que me inovar. Eu tive que saber o que as pessoas gostam de ouvir. E eu tive que estar no meio da galera, né? Quando você coloca um jaleco e você se distancia do paciente por uma mesa, achando que você é alguém, você perdeu o paciente. Aí você diz tudo. Agora, quando você dá a volta na mesa, você senta do paciente, conversa com ele, posso tomar um café com você? Né? E aí você
entra com essa ideia de dois seres humanos em um consenso igual, você se aproxima do paciente com mais força, com mais velocidade, né? Uhum. Porque o que eu vejo em todas as redes sociais, antes e depois, é só modelo. Sim. Ah, vai postar uma bunda de modelo. Ah, não tem não tem ali uma celulite, não tem uma estria. Mas toda mulher tem estria, toda mulher tem celulite e não é postado. Ah, vamos ver antes e depois de modelo. Mas os meus pacientes não são modelos, são pessoas do cotidiano, né? Pessoas comuns, né? Que precisam ser cuidadas também. Então, meu perfil é esse. Esse é o perfil que eu trago para pessoas que eu quero trabalhar, né? E você tá de espaço novo, né? Conta pra gente. Depois do acidente ali, eu demorei uns 4 meses, né, de tomar a decisão de expandir, porque tava aparecendo o SUS, sabe? Postinho de SUS, todo mundo no corredor ali. E eu falei, não, vamos para um lugar maior. Eu tava muito resistente, né, porque eu tava trabalhando sozinho, mas, sabe, eu me vi forçado a crescer. Eu achei legal, né? Porque eu já tinha crescido, mas eu não cresci com experiência. Eu cresci porque eu achei que eu poderia crescer. Hoje eu cresci com experiência, né? Então eu fui levado dentro da experiência, você vai ter que sair, você é obrigado a sair da onde você tá, que era uma sala de consultório, você vai ser obrigado a ir para uma clínica maior. Então as necessidades elas me foram apresentadas e eu gerenciei ela para que eu pudesse crescer. E o espaço novo lá, a gente tem uma sala maior, a gente tem a minha sala, a gente tem o meu consultório, que tem os meus carrinhos, você já deve ter visto, né? Tem carrinho, tem máscara do Homem-Aranha lá, tem a máscara ou máscara também, tem o Homem-Aranha, tem até o Seu Madruga, todo mundo, o Seu Madruga tá lá, fala, tá lá, foi despejado, né? Aí tá aqui no consultório. Então, a gente cresce à medida que Deus dá o chão, né? Sim. E eu acho que a melhor forma de você crescer hoje no mercado é isso. E aonde você quer chegar com a sua clínica? Olha, agora como eu já galguei 7 anos, né? Agora eu tô abrindo, a mentoria já tá aberta, então eu já tenho alguns mentoriados presenciais, né? Onde eu tô 100% ali com aluno. É fazer uma pós, né? Então eu tô já em parceria com uma faculdade para trazer uma pós com uma inovação no mercado, né? Para que o profissional, ele fazendo essa pós, ele não só saia habilitado para o mercado, mas como ele tem a experiência de como é o mercado. Muito bom. E sai esse ano? Sai esse ano. Ah, então em breve teremos novidades. Teremos uma pós aí voltada para a área de estética avançada. Então essa pós vai ser designada para biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, né? Que é a área da saúde que é movimentada por eles, entendeu? Então é uma pós voltada para eles também. Entendi. Tá? Doutor, nós estamos caminhando para a reta final, mas vai ter uma surpresinha que você vai participar do meu quadro, né? Qual? Uai, aqui é assim, quem sabe faz, mas o quadro ele chama Papum. Papum. Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase que eu também não sei o que é, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Por isso que é Papum mesmo. Não vale pensar. É Papum. Tá. Beleza? Vamos. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Eu vou fazer a contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia, beleza? Beleza. Mas tem alguma dúvida? Não. Let's go, let's go? Are you ready? Então vamos lá. 3, 2, 1. Saúde. Família. Amor. Minha esposa. Esposa. Tudo. Significado de dinheiro. Ausência de necessidade. Significado de perdão. Não existe mágoa. Qual que é o hobby do doutor que ninguém conhece? Ser feliz. E o prato predileto do doutor? Um prato que mate minha fome. Uma coisa que o doutor nunca faria. O mal pro próximo. Um sonho que ainda não realizou. Ver um mundo melhor. Doutor, em 2023. Sofrido, desesperado, sem recurso e sozinho.
Doutor, até dia 31 de dezembro de 2026. Um homem feliz, com uma família feliz e com propósitos de ajudar o próximo. Como que você define saúde? Poder acordar e me sentar na cama sem ter necessidade de ninguém me levantar. Significado da sua infância? Foi muito triste. O primeiro dia com a sua clínica, qual que foi a sensação que você teve? Eu sou capaz de tudo. O que você nunca faria? O mal pro próximo. Se você tivesse um poder de mudar uma coisa, o que você mudaria? Qualquer coisa. O imposto no Brasil. Muito bom! Muito bom! E o bom que você pensa rápido. O imposto no Brasil. Se não tem as mães, não entra não, né? Não entra não, exatamente. Muito bom. Esse que é o papo mesmo, adorei a sua velocidade das respostas. Doutor, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, essa daqui, ó, e desse um recado, aquilo que tá no seu coração, o espaço é todo seu, fica à vontade. Bom, eu quero dizer para você que me assiste que se você não me conhece, você ainda tem a oportunidade de me conhecer. Eu tô na Juiz de Fora 1268, na sala 201, 202, 203. Existe um encontro marcado com você, você que deseja encontrar a sua melhor versão. E é isso, fica esse abraço para você. Muito bom. E eu queria deixar minha última pergunta. E gostaria também que você respondesse do fundo do seu coração, mais uma vez, né, com toda a sua sinceridade, a sua transparência. E a pergunta é: doutor, qual que é a sua raridade? O que só você tem que ninguém mais tem? Eu quero saber da sua raridade. Olha, eu procuro ser eu o dia inteiro. Então, se eu estiver triste, você vai saber que eu tô triste. Se eu estiver feliz, você vai saber que eu tô feliz. E a maioria das vezes eu vou estar sempre feliz, né? Porque a tristeza eu sempre deixo em um lugar onde as pessoas não percebam. Mas a raridade é eu poder abrir a porta do meu negócio e receber todo e qualquer tipo de qualidade de pessoas, né? E saber que eu pertenço a essas pessoas e que o meu serviço depende dessas pessoas. Então essa é a realidade que eu tenho, é que a estrelinha no mercado não sou eu, profissional, renomado, estudado, mas é o meu paciente, é quem tá pagando as minhas contas. Então esse é o meu diferencial, é fazer ele feliz, é sorrir. Muito bom. Queria deixar registrado aqui mais uma vez essa gratidão de te ter aqui no meu programa. É a terceira vinda aqui. Você foi um dos primeiros quando eu comecei há 3 anos atrás, lá em Venda Nova, eu lembro. Lembro. E essa é a terceira vez e eu acompanho o seu crescimento. E dá pra perceber que aquele homem que conversou comigo há 3 anos atrás e esse cara mudou, você cresceu de espaço, mas manteve a mesma essência. Isso é muito legal. E que o brilho do primeiro amor, esse tesão, esse amor, essa sinceridade, essa transparência que você fala do seu negócio, tendo cuidado com os pacientes, nunca se perca. Sabe por quê, doutor? Eu converso com gente todos os dias e hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. E você mostra sempre a essência de como é a pessoa, não é somente o dinheiro é uma consequência. E isso é lindo, isso é honroso. Parabéns pelo homem íntegro que você é. E obrigado. Honrado por ter feito essa amizade que se dure por muito tempo. Com certeza, muito tempo mesmo. Rony, eu sou muito grato também por você acompanhar o meu progresso, eu também ver a evolução do seu programa e fazer parte de todo esse contexto e esse crescimento que você também tem tido esses anos, né? E saber que existem anos que estão por vir aí e serão muitos anos, né? De muita prosperidade, muitas bênçãos. Amém. E saber que o futuro nos reserva o que há de melhor, né? Porque nós somos os melhores, entendeu?
Não pode parar não, senão enferruja, né? É isso aí, e até o próximo, né? E até o próximo. E ó, pra você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Curte, comente, compartilhe. Envie esse episódio para quem quer fazer um procedimento estético com uma referência e com quem sabe o que está fazendo. Não é sobre dinheiro, é sobre todo um 360, um ecossistema para sua vida ser melhor, corpo, alma, espírito e procedimentos estéticos. Até o próximo, né, doutor? Até o próximo. É isso daí, pessoal. Até o próximo. Obrigado! Yeah.